Tem muita gente que acha que o segredo está no muito. E eu quero te dizer que o segredo está no primeiro. Tem gente que com muito não faz nada. Mas aquele que abre um espaço, o espaço de Deus para ele. Porque o espaço de Deus é o primeiro. Ou você dá o espaço dele e você vai ver ele na sua vida, ou então ele não vai ocupar nenhum lugar na sua vida. Porque ele não tem crise de identidade, queridos. Se não tem lugar para ele, é fácil saber se tem lugar ou não. O primeiro é de quem? De quem é o primeiro? Se for do Senhor, então você vai achar tempo para estar no Mais Que Ver e dar o primeiro. Você vai achar tempo para estar no primeiro jejum e dar o primeiro. Você vai encontrar tempo para os domingos, que são os primeiros dias da semana, estar na casa do Senhor. Porque se Ele é o primeiro, se Ele é o primeiro, isso é do Senhor. Isso é de Deus. Eu estava falando outro dia com uma pessoa que falou assim, esse ano eu não vou passar na igreja, porque a minha família, porque tralalá, e minha família sempre reclama, aquela coisa, né? Eu falei, é sua opção. Você está me comunicando? Ou você está querendo um conselho episcopal? Vamos lá. Não, bispo. O que eu faço? Olha, você só pode dar aquilo que é teu. Você não pode dar aquilo que é meu. O que é meu, quem tem que dar sou eu. Se você der aquilo que é meu, você está me roubando. Como assim? A primícia é do Senhor. Você não é um povo de... Você faz parte daquele versículo de 1 Pedro... Povo de propriedade exclusiva do Deus vivo, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Você faz? Faço. Então, querida, todo o primeiro é de Deus, não é seu. Se você der para outra coisa, você está dando alguma coisa que é de Deus. E você pode notar que a nossa carne e o diabo querem as coisas que são de Deus. Eu, por exemplo, quando eu vou fazer jejum de doce, todo doce do mundo, olha, eu acho que todo mundo lembra que eu sou descendente de árabes e me traz caixa de doce sírio, libanês. Não é possível, é só entrar em jejum de doce que enche a casa de doce. Impressionante. Quindim, todo doce que eu gosto aparece. Chocolate Lindt, que é o que eu gosto, né? Mas é até a marca. Eu já cheguei até a sonhar. Acaba o jejum, eu olho para tudo lá, não tenho mais vontade. Que já aconteceu isso? Que bom que nós somos normal, né? Por quê? Porque o inimigo quer aquilo que é de Deus. Porque ele sabe que se você abrir e se você entregar ao Senhor, Ele não tem como impedir as outras bênçãos na tua vida, na tua casa e na tua família. Quem era aquela mulher? Gente, era uma mulher que estava no seu limite. Mas era uma mulher de um coração bom, uma mulher piedosa. Porque quando a gente está no limite, quando a gente está cansado, quando a gente está passando problemas na família, muitas vezes a gente não, se alguém vem pedir alguma coisa para a gente, dá vontade de enfiar a pessoa sei lá onde. Porque você já está no talo. Chega um cara que ela nunca viu nem mais gordo, nem mais magro, pedindo água para ela. Vai catar um balde e resolver tua vida.
que eu tenho que te servir? Mas ela foi, com coração bom. A única coisa é que ela estava cansada. Os sonhos dela tinham terminado. A expectativa de futuro dela era a morte. Ela não tinha mais sonho para viver. Não tinha mais força, combustível para lutar. Esperança, que foi embora. E vem alguém de outra terra, porque dava para reconhecer pela roupa, que era outra terra, outro país, e pede para ela o último pão dela. Será que realmente Elias estava falando sobre comida ou eu estava falando sobre abrir um portal espiritual? O que Elias estava levando para aquela mulher? Estava levando um segredo espiritual. Estava falando para ela: estou te trazendo uma chave que muda escassez em abundância. Estou te entregando uma chave que te dá autoridade. Estou te entregando uma chave que vai te fazer viver experiências espirituais como você nunca teve. Não tenha medo de atravessar o portal. E hoje o Senhor está falando para você: tenho um portal aberto diante de você. A cada mês há primícias, a cada semana há primícias, a cada dia que você acorda há primícias, e há um portal aberto diante de você. Se você souber discernir espiritualmente, você vai atravessar, e a situação não terá mais poder sobre você, mas você vai ter autoridade sobre toda e qualquer situação. Hoje estou te entregando a chave de um portal. A Bíblia fala claramente sobre a lei das primícias. Se a gente for ver em Êxodo 22, 29 e 30, diz assim: não tardarás em trazer o melhor das tuas ceifas, das tuas vinhas, e mais o primogênito dos teus filhos você vai me dar. Da mesma sorte fará com os teus bois, com as tuas ovelhas. 7 dias vão ficar a cria com a mãe, e ao 8º você vai me dar, porque você vai fazer parte dos homens consagrados, homens e mulheres que pertencem ao Senhor, e o diabo não toca. A primícia te traz uma blindagem espiritual, é consagrado, é do Senhor, e quem pegar está trazendo juízo para si mesmo. Quem conhece um pouco mais de Bíblia sabe que o grande rei Belsazar da Babilônia resolveu dar um banquete de orgia, e estava ali fazendo toda sorte de barbaridade, de loucura, e de repente ele lembrou: tem um vaso que é consagrado ao Deus de Israel, traz o vaso lá. A hora que ele pegou as coisas que eram consagradas ao Deus de Israel, o que aconteceu? Ele trouxe juízo para a vida dele. Uma mão apareceu e começou a escrever na parede: pesado na balança e foste achado em falta. Quando você é consagrado, aquele que toca na tua vida está tocando na menina dos olhos de Deus e está trazendo juízo para si mesmo, querido. É muito sério se consagrar. Consagração é blindagem e é juízo de Deus. É muito forte. Essa lei está confirmada no Novo Testamento. E no livro de Romanos capítulo 11, 16 diz assim: e se forem santas as primícias da massa, igualmente será
a sua totalidade. Se for santa raiz, também os ramos o serão. O que quer dizer isso? Se o meu primeiro dia do mês eu consagro ao Senhor, se a minha primeira hora do dia eu consagro ao Senhor, se eu levanto e já consagro o dia ao Senhor, e já entrego diante de Deus, porque 10 minutos dormindo não resolve a tua vida. 10 minutos orando muda a história da tua vida, da tua casa, da tua família. 10 minutos a mais que às vezes você põe lá, né? 10 minutos lá no celular, e você já se programa para dar um tapa no celular e ele te chamar daqui 10 minutos. Tenta 10 minutos na presença de Deus. Você vai ver como o teu dia muda, como a liberação. Sabe por quê? É um princípio da palavra de Deus, é um estatuto, está estabelecido. E a palavra de Deus diz que quem pratica isso com sabedoria vai desfrutar. O que pratica por ignorância também desfruta. Não está nem sabendo. Mas quando a gente tem consciência, nós podemos praticar e nisso ser muito bem-aventurados. Amém? Então primícia não é uma oferta comum, não é um ritual religioso, não é um peso financeiro, não. Sabe o que primícia é? É um alinhamento espiritual. Eu estou alinhado com aquilo que Deus tem para mim nesse dia. Estou alinhado com o que Deus tem para minha família. O que você acha que Deus tem para a tua família? Você acha que Deus tem para a tua saúde? Você já viu algum fabricante fabricar um produto para dar errado? Ainda botar o nome dele? A imagem e a semelhança, quer dizer, só Deus que fez isso. Fez a gente, a imagem e a semelhança dele, e falou, vão para a terra e deem errado. O sangue de Jesus tem poder, né, meu filho? Você deve estar funcionando errado. Quando você põe um aparelho 110 no 220, ele funciona? Funciona assim, mas queima. Rapidinho. Você deve estar recebendo alguma energia estranha que está queimando todos os teus neurônios. Por isso que você está assim, ó, gaga. Aí você fica, eu estou com TDAH, estou com sei lá o que lá, síndrome de tudo quanto é coisa, não sei o que. Você está funcionando, você precisa receber a energia do céu. Você nasceu para estar conectado com Deus, entendeu? Conectado com Deus, em nome de Jesus, porque não é que você não vai enfrentar desafio. Gente, uma máquina de cortar grama, ela foi planejada para quê? Ela tem um desafio na frente, é ou não é? Vai ter gravetinho, vai ter não sei o que, ela tem que ter essa resistência, é ou não é? Você foi programado para enfrentar desafio e em todo ser mais que vitorioso. Em nome de Jesus. Então primícia é um alinhamento, é uma declaração de prioridade. Você está falando, quem vem em primeiro lugar é o Senhor, e o lugar dele eu não vou dar para ninguém, eu estou entregando a Deus. E quando você faz isso, sabe o que acontece? Você passa para um portal de promessas, de provisão, de experiências com Deus. O Espírito Santo de Deus vem sobre você, porque você se apegou ao Senhor. Salmo 91, Ele também te livrará e mostrará a sua salvação. Hoje receba desta chave espiritual para viver um ano de 2026 sobrenaturalmente abençoado. Amém, aleluia. Quando eu entrego a primícia, eu falo, é o Senhor que governa o meu dia e até as horas que eu ainda não vivi, estão debaixo do governo do Senhor. Não vai ter interferência do inimigo. Amém?
Em nome de Jesus. Então isso faz o quê? Te traz um avivamento espiritual. Você já começa na presença. Você já chama a presença. Você já invoca a presença. Você começa com o alfa, então vai ter ômega na tua vida. Por onde você for, Deus te dará bom êxito, porque não é o que você quer, o que você sente, o que você acha, é o que Deus tem, é o que Deus preparou, e é o que o Senhor te dirige. E pode ser muitas vezes uma loucura para aqueles que se perdem, mas é poder de Deus. Sabe por quê? Você sabe o que aconteceu com você na primeira hora do dia. Amém? Você sabe que o Espírito Santo de Deus já veio sobre a sua vida. O que mais que acontece quando eu entrego a primícia? Eu ativo uma prosperidade. E foi isso que Elias veio trazer para aquela mulher. Uma vida espiritual. Mulher, nesse lugar de escassez, nesse lugar de enfermidade, nesse lugar de morte, se você andar no Espírito, você vai viver saúde, ressurreição, abundância, vitória e poder no Espírito Santo. Mulher, eu vim te trazer uma mudança de chave. O Ramacataralamachaya. Entenda, ano apostólico de Eliseu, o manto de Jesus Cristo está sobre você. Porque o que Jesus deixou para a gente? O manto. O manto, o que ficou lá naquela tumba? Só o manto de Jesus Cristo está sobre a igreja dele. Larga o seu cansaço, não tenha medo de mergulhar no Senhor, porque Ele está falando: estou trazendo um avivamento, estou trazendo um caminhar num sobrenatural, estou abrindo um portal na tua frente. Amém? Elias, como eu já falei, ele não estava pedindo comida, ele estava abrindo esse portal espiritual. Faz primeiro para mim. Traz primeiro para a palavra profética. Haja de acordo com a palavra do altar. Até que hora você vai ouvir a palavra do altar e não vai fazer? Até que hora você vai ouvir e vai ficar com medo? Faz. Bispo, mas se eu não conseguir cumprir? E se você conseguir cumprir? E se Deus mudar a história? Aquela mulher estava arriscando. E se eu chegar e tiver menos ainda para o meu filho e para mim? Mas e se eu chegar e tiver uma panela cheia? Eu tive uma experiência dessa. Eu não sei, quem quiser acreditar, acredita. Quem não quiser, mais um que vai falar. Um pouco me linchando. Mas nós passamos por uma situação em que nós perdemos tudo. O apóstolo tomou um golpe de uma pessoa, foi fiador, e foi uma coisa terrível. Terrível. E tinha um móvel na minha casa que tinha umas gavetas. E ele saía para procurar emprego, depois começou a trabalhar na Xerox, mas treinamento, não sei o que, até que ganhou, demora. E eu abri aquelas gavetas. E ali eu sempre tinha moeda. Mas o impressionante era, eu precisava naquele dia 1 litro de leite, tinha para 1 litro de leite. Tinha para 1 quilo de arroz. Eu lembro que algumas vezes eu saí chorando, eu estava grávida da Fê. Eu saí chorando com o Felipe de um mercadinho que tinha perto de casa. Porque ele queria aquela bala que dá de troco. E eu não tinha. Eu tinha para comprar aquele feijão. Meio quilo, às vezes. Eu tinha para o dia. Gasolina. Eu ia lá, tinha. E acabava. No outro dia, eu ia, aparecia. Eu era
tão nova. O que eu tinha? Eu tinha 21, 22 anos, não entendia nada da vida. Que eu nem enxergava o milagre de todo dia que o Senhor estava fazendo. Então eu posso te dizer, esse milagre aqui existe porque eu já vivi. E o dia que não tinha nem ovo, teve um dia que não tinha nem ovo nem nada. Uma tia minha, tia Mábio, ela casou com um homem que era, esqueci o nome da, sei lá, que é um negócio japonês que só come umas nozes assim, macrobiótica. Não podia mais comer nada. Aí, ela morava no interior, ela veio para São Paulo, ela tinha a chave da minha casa, e ela passou num desses açougues, que são açougues gourmets. E ela comprou toda sorte de carnes temperadas, frango, e queijos, azeitonas, pães, mas azeites, bolacha, do melhor, para mais de mês. Eu tinha saído e dado água com açúcar para o Tidão, para ver se ele dormia, na mamadeira. A hora que eu cheguei, a mesa estava posta. E ela falou, Sônia, desculpe, eu pus a mesa porque para o Joel ver que na casa dos outros tem abundância. Eu não achei algumas coisas aqui na tua casa, eu saí, fui no supermercado e fiz a compra e fiz o almoço. A farinha não vai acabar. E o azeite vai multiplicar. E eu sou testemunha de que Deus faz isso. Hoje eu tenho comida para dividir. Já comecei o ano com 2 sacões de roupa que eu trouxe aqui para o bazar. E é rara a semana que eu não trago. Deus tem uma mudança de chave para a tua vida. Deus tem uma mudança de sorte para a tua vida. Elias não estava falando sobre comida. Elias estava falando, acesse o portal. Acesse o portal. Entregue a primícia. Consagre o primeiro e faça a prova de Deus. Se Ele vai honrar ou não vai honrar a palavra. Porque passa o céu e a terra, mas a palavra de Deus não passa. A palavra de Deus não vai passar da tua vida. E hoje eu quero te dizer que quando você entrega a primícia, você recebe também, além de um avivamento espiritual, além de um acesso a uma prosperidade que vem de Deus, a uma multiplicação que vem de Deus. Você não vai ter força, mas porque você tem a primícia. O que eu faço com uma palavra que eu recebo profética? O que eu faço com um jejum que eu entrego? Tem muita gente que fala, ai, jejuei, não deu certo. Não, seu tonto, você que não sabe usar. Você tem que saber usar, entendeu? Veio a luta, usa o poder do jejum. Senhor, lembra do meu jejum. Senhor, lembra da palavra profética que eu... gente, vem a luta, vem a enfermidade, você tem que ter antídoto. A palavra profética que eu estou te entregando é antídoto para essa semana. O inimigo vai vir, mas vai fugir por 7 caminhos. Sabe por quê? Porque você vai falar, no domingo eu estava consagrando ao Senhor. Sai em nome de Jesus, não vai tocar em nada. Meu janeiro está consagrado ao Senhor, meu ano está consagrado ao Senhor, e esse é o ano apostólico de Eliseu. Vou viver o dobro dos milagres que eu já vivi na minha vida. Você está pronta para viver um novo tempo com mais fé, propósito e direção de Deus? Chegou o Planner Mais QV 2026, desenvolvido com muito carinho pela Bispa Fernandes, para te ajudar a organizar o ano e viver cada dia com excelência e propósito. Com
Com um design moderno e inspirador, ele tem espaço para sonhos, orações, metas e promessas. Tudo o que você precisa para alinhar a sua rotina à vontade de Deus. Mais do que uma agenda, o Planner Mais QV é um companheiro de jornada, feito para te fortalecer e inspirar. Garanta já o seu no gospelbay.com.br. Planner Mais QV 2026. Viva o melhor de Deus em cada detalhe.